Doutor, você é meu psicólogo. Me ajude. O que é que eu devo fazer? O que está acontecendo dessa vez? Eu vou desmascarar o safado do meu marido quando ele chegar de viagem, doutor. O que está acontecendo? Me explique, que eu não estou entendendo nada. O meu menino, doutor, acordou ontem dizendo que estava com uma coceira no pipi. E eu disse para ele: filho, o nome disso não é pipi. O nome disso aqui é torneirinha. Torneirinha. E daí, qual é o problema? Eu não estou entendendo nada. Explique direito. Ele disse: ah, mamãe, o nome disso aqui é torneirinha? Eu não sabia não. Já sei que a torneirinha do papai está entupida. Aí eu perguntei: por que a torneirinha do seu pai está entupida? Ele disse: mamãe, eu acho que tá, porque toda vida que a senhora sai para trabalhar, a empregada fica soprando.